e vai clicar em salvar. Aí ele vai começar lá em relatórios mostrar para você o nome dos usuários em vez de mostrar a ID do usuário. Vamos voltar lá no nosso relatório para a gente validar. E a gente consegue visualizar a qual ID pertence àquele usuário. Você pode ver que está aparecendo agora dos dois aqui, o teste e o suporte. Uso de aplicativo de e-mail. Ele vai te dar um relatório do uso dos aplicativos de e-mail, onde ele traz as atividades do número de usuários conectados no Exchange Online, usando qualquer aplicativo de e-mail, seja o WA, seja Android, seja Outlook, POP3. Aqui, então, ele vai te trazer todas essas informações em detalhe. Por exemplo, aqui em aplicativos, eu tenho um usuário que estava utilizando o Outlook Web. E aqui embaixo ele me entrega. Qual era o usuário? Era o usuário suporte que estava utilizando o Outlook Web e ele está marcado aqui embaixo. Uso da caixa de correio. O relatório de uso da caixa de correio, você consegue examinar os gráficos da caixa de correio sobre o armazenamento e a cota da caixa de usuário e das caixas compartilhadas. Se você tiver uma caixa que está estourando o armazenamento, você vai saber por aqui no relatório de uso da caixa de correio. E você também pode exportar tudo isso para um arquivo CSV. Quando você clica aqui em Export, ele baixa um CSV para você. E se esse CSV ele tem algumas informações que podem ser úteis para você. Por exemplo, aqui eu baixei um CSV do armazenamento, mas eu posso baixar um CSV da caixa de correio e aí por diante. Vamos dar uma olhada aqui no relatório das atividades do Microsoft Teams. Então aqui no Teams eu vou conseguir visualizar pouca coisa, porque a gente não tem atividade do Teams aqui no nosso tenant, mas a gente vai ter atividade de usuário, atividades de uso de equipe e atividades de uso de dispositivo. Deixa eu voltar aqui para uso de equipe, que a gente tem algumas informações. Então aqui está o gráfico e eu posso verificar que na data 9/2 eu tenho um usuário ativo num canal, eu tenho um canal ativo para esse usuário. Se eu tiver reunião de um usuário para um usuário, ele vai me trazer essa informação aqui. Se eu tiver reunião com mais colaboradores, ele também vai me trazer essa reunião, reuniões envolvidas. Então aqui você vai ter diversos relatórios. Lembrando que ele sempre vai te trazer as atividades dos últimos 7, 30, 90 e 180 dias. Deixa eu tentar trazer aqui um relatório de um outro tenant, para a gente conseguir visualizar um pouco mais de detalhes. Por exemplo, esse cliente aqui, as atividades de usuário dele do Microsoft Teams, você pode ver aqui que nesse dia aqui, do dia, vou pegar aqui um dia bem legal de ver algumas informações. Ó, nesse dia aqui, no dia 23/1, eu tive 8 reuniões. Dessas 8 reuniões, eu tive também mais 9 reuniões, que foi reuniões de 1 para 1, um usuário falando com outro usuário. E eu tenho 127 atividades de mensagem de chat. Aqui ele me traz também a questão de canais, chat de mensagem, total de mensagens. Então você consegue ter várias atividades aqui da mesma coisa. Você está vendo que ele não me traz o nome do usuário, se o usuário, qual foi a data da última atividade dele. Então aqui tem umas informações bastante importantes, bastante legais. A gente também tem a questão das atividades de usuários licenciados. Então você consegue visualizar como é que está a aceitação do Microsoft 365 na sua organização. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o uso de equipe.
Olha só, nesse pico aqui, nesse dia 13/1, esse cliente ele teve 16 reuniões privadas, 4 atividades do Microsoft Teams, 4 que são atividades privadas, né? E aqui mais 4 atividades públicas e 2 atividades públicas também. Então, você consegue ter várias informações com muito detalhes para você entregar aí para o seu gerente, para você trazer essas informações para o seu cliente. Olha só, vamos ver como é que está aqui o uso do dispositivo. E você pode ver aqui que o uso do dispositivo ele me entrega quantos usuários estão usando Windows, quantos usuários estão usando Android, quantos usuários estão usando Mac. Você pode ver que cada dia, cada pico aqui, ele muda o número de conexões, de sistema que está usando o seu Microsoft Teams. E sempre lembra, como eu mostrei lá nos detalhes do Exchange Online, você pode conferir a quantidade exata de participação de cada usuário no Microsoft Teams. E se você precisar, você pode fazer a alteração da configuração para, em vez de mostrar o ID do usuário, mostrar o nome dele. E aí eu posso ver o relatório de OneDrive, de SharePoint, de Forms, do Microsoft Viva, do Yammer, todos esses recursos, todos esses serviços, ele apresenta um relatório diferente. Então eu tenho uma série de relatórios que são muito legais. Eu tenho um overview de como é que está o uso, como é que está a aceitação dos meus usuários com o Microsoft 365, seja no SharePoint, seja no Microsoft Teams e em toda a plataforma do 365. Sobre relatório é isso. Segurança e conformidade são 2 portais de proteção para o Microsoft 365. Vamos aqui primeiro em segurança. O portal de segurança ele traz um endpoint do Microsoft Defender, onde você pode gerenciar a segurança de todos os seus dados, identidades, dispositivos, aplicativos e infraestrutura. Por exemplo, eu tenho aqui a classificação de segurança da minha organização, onde eu posso realizar melhorias para melhorar o meu Microsoft Security Score. Microsoft Security Score ele é uma medida de ações de segurança que você pode realizar conforme indicações mais recomendadas feitas pela Microsoft. E isso ele te gera uma pontuação. E aí você tem uma avaliação da sua postura em relação à segurança do Microsoft 365. Por exemplo, eu tenho essas principais ações recomendadas. E aqui ações recomendadas, a Microsoft ela está recomendando eu ativar a política de entrada de risco. Quando eu ativo a política de entrada de risco, eu vou ter um impacto de pontuação no meu Security Score de mais 10,77%. Então, quando eu faço essa ativação, o meu Security Score, que está numa visão aqui geral de 53%, ele vai subir mais 10,77%. E com isso, eu vou tendo um ganho na minha pontuação de segurança. Conformidade é o portal do Compliance do Microsoft 365, onde você vai gerenciar as necessidades de conformidade da sua organização, usando soluções integradas para ajudar a proteger informações confidenciais, gerenciar ciclos de vida de dados, reduzir riscos internos, garantir a proteção de dados pessoais e muito mais, cara. Isso aqui é um mundo gigantesco e através desses 2 portais você vai fazer a gerência da sua conformidade, onde é possível medir o seu progresso também e concluir ações que ajudam a reduzir o risco em relação à proteção dos seus dados e dos seus padrões normativos. Por exemplo, eu vou clicar aqui em gerenciador de conformidade e ele também vai me trazer um Security Score. Aqui a pontuação de 49%. Por exemplo, a Microsoft ela vai fazer a recomendação de melhoria
E se você concluir uma ação, essa pontuação também vai aumentar. Aqui, a ação de melhoria que a Microsoft está falando é para mim habilitar o SSPR. Quando eu habilitar o SSPR, eu vou ter um impacto de mais 27 pontos na minha pontuação de conformidade. É nesse portal aqui também, por exemplo, que a gente consegue configurar o DLP e os rótulos de documentos internos, externos e confidenciais ou públicos e as políticas de DLP que serão aplicadas nesses documentos, aqui em classificação de dados. E nesse portal você também tem a auditoria do Microsoft 365. Além da auditoria, você tem as políticas de retenção e eu posso vir aqui e fazer uma auditoria do Exchange, do SharePoint, do Azure AD. E aí você consegue visualizar os logs que foram criados, de quem deletou um e-mail, de quem que deu permissão numa caixa, quem criou um e-discovery. E aí eu tenho um mundo de logs aqui para buscar conforme a sua necessidade. Uma questão bastante interessante sobre a auditoria é que você agora, como um administrador do Microsoft 365, deve ficar atento em relação a acessos da caixa não prioritária. E o que a auditoria faz em relação a isso? No Exchange Online, você consegue dar permissão para um usuário acessar a caixa de outro usuário. Por exemplo, eu tenho o meu gestor de TI que precisa acessar a mailbox de uma secretária. Existe uma informação na caixa de e-mail da secretária que o gestor de TI precisa acessar. Então, o diretor de TI solicita a permissão para acessar a caixa de e-mail da secretária. E lá no Exchange Online, quando é dada essa permissão, se o diretor acessar a caixa da secretária, vai gerar um log informando que ocorreu esse acesso. E esse log ele é criado para evitar que os administradores de TI, assim como eu, como você, possam acessar qualquer tipo de mailbox de qualquer usuário. E assim comprometer a segurança dos dados do usuário. Então, aqui na parte de auditoria, você pode ver que a auditoria está desabilitada, porque a gente está usando uma conta trial, né? Mas, por default, quando é um ambiente de produção, isso aqui ele já vem habilitado. Se eu clicar aqui e pedir para habilitar, ele vai habilitar para mim. Ele vai começar a gerar os logs de auditoria. Aqui também você tem uma parte de relatórios. Esses relatórios aqui, eles vão exibir para você os status e tendências para a conformidade da sua infraestrutura, aplicativos, identidade, dados e dispositivos do Microsoft 365. E aí eu tenho relatórios de aplicação de rótulos. O uso de rótulos nos últimos 90 dias. Para quem não sabe, o DLP ele usa a classificação de documentos e essa classificação ela é feita por rótulos. Você pode rotular um documento como privado ou como público, ou um documento como confidencial. E a aplicação desse rótulo ela pode ser tanto manual, como pode ser também de forma automática. E aqui você vai conseguir visualizar o relatório da aplicação desses rótulos. Então, esses dois portais, eles não estão no roadmap do nosso curso, mas são dois mundos aí para você estudar um pouco mais para frente. Um relacionado à segurança, o outro relacionado a compliance. E aí, quando você estuda sobre conformidade e segurança, vocês vão ver que muitos desses recursos disponíveis nesses dois portais, eles vão depender de licenciamento. Por exemplo, para você usar o DLP, você vai precisar de uma licença específica. Para você usar o Microsoft Defender, você também vai precisar de uma outra licença específica. Douglas, o Microsoft 365 ele entrega um relatório personalizado? Bom, assim, na minha opinião, aqui dentro do 365 você já tem muito relatório detalhado. Mas se existir alguma informação que nenhum relatório está trazendo para você, você vai conseguir
trazer essa informação que você quer utilizando o PowerShell. A gente vai ver um pouco de introdução de PowerShell um pouco mais para frente, mas existe uma série de scripts prontos na internet para você extrair relatórios também utilizando o PowerShell. Vamos voltar aqui para o nosso centro de administração. E aqui em centro de administração, além da segurança e conformidade, eu tenho o direcionamento para os portais específicos para a administração do Azure AD, do Exchange, do SharePoint. Então, se eu clicar aqui em Exchange, ele vai me direcionar para o portal do Exchange Online, onde eu vou poder fazer as configurações específicas para o Exchange. Se eu clicar no Teams, ele vai me levar para o portal do Microsoft Teams, e aí eu vou conseguir fazer uma série de configurações relacionadas ao Microsoft Teams, como política de mensagens, reuniões, criptografias e assim por diante. O do SharePoint Online, ele vai me direcionar também para o portal do SharePoint Online, onde eu vou conseguir criar sites, criar políticas de compartilhamento, controles de acesso e, como eu falei, o primeiro aqui, o Azure AD, é o portal de gerenciamento dos meus usuários, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente também. Essa aula ela foi um pouco mais longa, então eu espero que você tenha gostado. Eu vou te pedir para você deixar a sua avaliação dessa aula aqui em algum lugar dessa tela. E isso é para eu ter uma referência de o que eu posso melhorar, como é que tá, o que eu posso fazer de melhor para te entregar nos próximos conteúdos. E na próxima aula a gente vai começar a fazer a instalação do Azure AD Connect. Não esquece de responder a nossa verificação de conhecimento. Mais uma vez, aí para você a nossa verificação de conhecimento. O que é Tenet? Como alterar a senha de um usuário? Como criar um grupo de segurança habilitado para e-mail? Como configurar a logo da sua empresa no portal do Microsoft 365? Além de responder, vai lá e executa essas etapas também no seu Tenet, como laboratório, para você formalizar ainda mais esse conhecimento aí na sua mente. Até a próxima aula.